Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-óculos lindo de crochê, super fácil e cheio de charme. Então bora lá pro vídeo? Nós vamos começar o nosso porta-óculos com o anel mágico. Aqui nós vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu fecho o anel, não vou apertar. Agora eu vou colocar a agulha no primeiro ponto baixo, de trás para frente, e puxar a linha fechando o primeiro ponto, assim, tá? Aqui você puxa essa linha. Agora nós vamos achar o nosso a primeira correntinha que nós fizemos no começo do ponto baixo. Então, nós vamos localizar, né, esse primeiro ponto que fizemos e nós vamos introduzir a agulha, assim, tá vendo? É só você olhar atrás para ver se você localizou ele certinho. Vai pegar essa laçada, vai dar uma apertadinha com a agulha e em seguida pegar a linha para começar a nossa próxima carreira. Assim. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de novo e vamos começar a nossa próxima carreira. Uma correntinha, né? Aqui no próximo ponto. Essa correntinha equivale a um ponto, aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo. Tá? Agora aqui em cada ponto baixo da carreira anterior nós vamos fazer um aumento, né? 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Totalizou 12 pontos. Agora nós vamos pegar de novo essa primeira que nós fizemos, tá? Vamos pegar por trás do primeiro ponto e nós vamos puxar a linha para trás novamente. Agora, nesse primeira correntinha que nós fizemos, nós vamos introduzir a agulha. Vamos pegar a laçada, puxar para ficar mais rentinha e vamos puxar a linha de novo e fazer uma correntinha. Agora aqui, uma correntinha. E aqui no mesmo lugar da correntinha nós vamos fazer mais um ponto baixo. E nessa terceira carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos fazer também aumentos, tá? Totalizando 24 pontos. Aqui totalizou 24, vou pegar na primeira de novo, ó, no primeiro ponto baixo, vou puxar a linha. E aqui nós vamos introduzir a agulha no primeiro pontinho. Nós vamos achar o primeiro pontinho que nós fizemos. Vou pegar a laçada, vou diminuir ela, puxar a linha. Nesta quarta carreira, gente, nós vamos fazer um ponto em cada ponto da carreira de baixo, totalizando 24 pontos novamente. Nessa carreira, não teremos aumentos, é somente um ponto sobre cada ponto. Cuidado com os pontinhos que ficam escondidos, tá? Aqui você vai fazer 24 pontos. Depois de terminar os 24 pontos, você vai fechar conforme eu ensinei na carreira anterior. Pegar de trás para frente, procurar esse primeiro correntinha que nós fizemos e puxar a linha para começar o próximo. Na quinta carreira, vamos fazer uma correntinha no próximo ponto da carreira de base, que fica sempre bem escondidinho, né? Vamos fazer um aumento, né? 2 pontos baixos no mesmo lugar. E no ponto seguinte, apenas um ponto baixo. Então, vamos repetir essa sequência, um aumento e um ponto baixo por toda a carreira. No final, gente, teremos 36 pontos. E essa carreira, gente, sempre termina com aumento. Assim, você sabe que trabalhou todos os pontos certinho. Aí, aqui no próximo, né, eu já comecei
E vou fazer novamente 36 pontos, um em cima do outro. Na 7ª carreira, vamos trabalhar a seguinte sequência. Vamos fazer nossa correntinha, né, que é nosso primeiro. Agora aqui no próximo, vou fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. Um aumento e 2 sozinhos. Vamos repetir essa sequência por toda a carreira. No final dessa carreira, gente, vai dar um total de 48 pontos. Ele sempre termina com aumento, o que ajuda a conferir se todos os pontos foram feitos corretamente, tá bom? E na 8ª carreira, que é a última que eu fiz, não vai ter aumento nenhum, tá? Tem que totalizar 48 pontos. Na 9ª carreira, nós vamos começar fazendo a correntinha para iniciar. Em seguida, no próximo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo com 3 laçadas. No ponto seguinte, um ponto médio. No próximo, mais um ponto médio. E no próximo ponto, ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo ponto que nós fizemos o ponto alto. Agora, 2 correntinhas e no próximo ponto, tá vendo? Nós vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. No próximo, um ponto médio. No outro próximo, ponto médio. E aqui para finalizar, aquele ponto baixo com 3 laçadas. E aqui, ponto baixo. Um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, nós vamos começar novamente o que nós fizemos no primeiro. Ponto médio com 3 laçadas, ponto baixo, desculpa, ponto médio. Aí, na próxima aqui, mais um ponto médio. No próximo, ponto alto no mesmo ponto. 2 correntinhas e 2 pontos altos no próximo ponto baixo da carreira de baixo, da carreira anterior. Agora, ponto médio no próximo ponto, mais um ponto médio, mais um ponto com 3 laçadas, ponto baixo. E aqui nós vamos fazer ponto baixo. Agora, gente, no 8º e no 9º ponto, né, da carreira de baixo, nós vamos fazer um aumento, tá? Só no 8º e no 9º ponto. Você vai contar aí, né, 7 pontos baixos, tá vendo? E no 8º que você vai fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. No mesmo ponto. E aqui também, no mesmo ponto, 2 pontos baixos. Agora, é só você contar, tá, gente? Que vai dar 10 pontos baixos. No 8º ponto baixo que você faz o aumento. Agora aqui são 10 pontos. 10 pontos baixos, aí você faz o aumento e depois mais um aumento. E depois você finaliza com pontos baixos. Na próxima carreira não vai precisar, né, fazer aumento, mas talvez na outra, né, na terceira, precise, né, fazer um aumento, se caso vocês precisarem fazer esse aumento aí. O meu não precisou. Eu vou finalizar aqui normalmente. E agora eu vou começar a próxima carreira. Com a correntinha e um ponto, meio ponto alto, né, que se fala, é um ponto baixo, né, com 3 laçadas. E agora nós vamos fazer ponto alto. Vamos fazer ponto alto até chegar no cantinho aqui.
Cheguei no cantinho aqui, fiz ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos o seguinte, vamos fazer ponto alto até chegar no cantinho da peça. Aqui nós vamos fazer ponto alto. Chegou, né, o cantinho eu fiz normalmente igual eu fiz do outro lado, tá? Os pontos. E aqui eu vou finalizar com meio ponto baixo, gente. Às vezes eu me confundo com esses pontos aqui. Aqui ponto cheio, finalizo com meio ponto baixo, que é essas 3 laçadas na agulha. Agora eu vou fazer no ponto baixo, tá? Vou fazer até o final. Fiz até o final, agora eu vou finalizar também normalmente. Na primeira correntinha que eu fiz, faço uma correntinha, meio ponto baixo novamente, ponto alto, até aqui no finalzinho, ponto alto novamente. Fiz aqui, agora uma correntinha, eu fiz 2 pontos altos, tá, gente? Nesse meio, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Agora eu vou fazer ponto alto até no final e faço normalmente. Depois de ter feito, gente, eu fiz pontos baixos de novo, até chegar aqui no final. Tá? Se você quiser aumentar essa carreira, pode aumentar também, tá? Na 8ª você aumenta, conforme nós fizemos lá na outra carreira que nós aumentamos. Se precisar, tá? O meu não precisou. Agora eu vou fazer no ponto baixo. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos entre esse ponto e vou trabalhando ponto baixo nessa carreira. Até chegar no finalzinho aqui. Cheguei no finalzinho com ponto baixo, vou finalizar. Mais uma correntinha, mais um ponto baixo no próximo. E aqui, gente, eu vou fazer somente pontos baixos. Nós vamos fazer um com ponto baixo e o outro, gente, nós não vamos fazer ponto baixo até o final, tá? Nós vamos trabalhar o ponto baixo somente até o cantinho, tá vendo? Porque eu vou fazer a emenda direto. Aí aqui eu vou fazer a emenda direta com outro motivo e vou fazendo os pontinhos baixos, tá? Aqui eu vou estar contando. Aqui você vai começar a contar a partir do cantinho, onde a gente fez aqueles 2 pontos baixos na carreira de baixo. Então, vamos contar 10 pontos. Você vai pegar o ponto de trás, o ponto baixo de trás, você vai enfiar a linha. E aqui na frente, você vai fazer um ponto baixo. Você tira a linha da agulha, pega o ponto de trás, ó. Pega o ponto de trás, puxa a linha de novo. Na frente, no próximo pontinho aqui, você vai fazer um ponto baixo. E assim você vai emendando. Pega de novo, puxa a linha. Se você achar difícil emendar assim, emenda com... Aí você pode emendar com a agulha que vai ficar melhor, tá? Eu já fiz assim direto. Pra quem já sabe fazer crochê, vai saber fazer a emenda. Pego de trás, puxo e vou emendando. Até chegar aqui. Chegando aqui, né, são 10 pontinhos. Você vai até no último mesmo que a gente fez um ponto médio baixo, é até lá que você vai fazer essa emenda. E depois você vai continuar fazendo ponto baixo. Se precisar fazer aumento, também pode fazer. Eu não aumentei, então ficou assim a emenda, tá? Um você faz inteiro e o outro não. Agora aqui eu marquei de novo. Você vai ver a direção certinha onde a gente fez um ponto meio baixo, lembra?
Então, essa é a direção, aí você marca com marcador, uma linha, igual eu fiz aqui. E aqui você vai contar 10 pontos. E aqui, ó, onde a gente fez até 2 pontos baixos, que é entre aqui, tá vendo? Aqui tem 2 pontos baixos e ali que você vai fazer a emenda. Eu já fiz a emenda dos dois. Aqui também eu já marquei do lado, né? Que eu vou começar a fazer a emenda em cima, né? Na parte de cima. Direito com direito. Você vai marcar certinho aqui, tá? Você vai fazer as contas certinho pra gente emendar no lugar certinho. Aqui, né, eu já fiz a marcação. Agora eu vou pegar a linha. Aqui que eu vou estar fazendo o pontinho, tá vendo? Vou pegar esse pontinho de trás e esse da frente. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou apertar. No ponto baixo da frente, você vai pegar só a pontinha de trás do ponto, tá vendo? Tem 2 pontinhas, você vai pegar a pontinha de trás. E no ponto baixo de trás, você também vai pegar apenas a pontinha de trás. E vai fazer um ponto baixíssimo. Vai pegar essa pontinha de trás, tá vendo? É no meio mesmo do ponto baixo e o outro no pontozinho de trás. Aqui você pode ir indo prendendo a linha, tá? Se você quiser. E o ponto baixíssimo. Pego de novo aqui, ó, no ponto baixo, tá vendo? Pontinho de trás e a laçadinha da frente e a de trás. Ó, a laçadinha da frente. Eu não pego ele inteiro, tá vendo? Pego só a laçadinha do ponto baixo da frente e a de trás. Esse é da frente, esse é de trás. E faço um ponto baixíssimo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, porque essa câmera não é boa, tá vendo? Parte de trás. E é da frente e é de trás. E você vai fazendo um ponto baixíssimo até chegar ali no meio. Chegou aqui no meio, tá vendo que deu certinho? E eu vou pro próximo aqui, ó. Pego atrás de novo. O da frente, né? E pego o de trás, só a pontinha. E faço ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo a emenda na parte de cima. Ó, pontinha de trás e emendo. Até chegar ali. Chegou ali no canto, né? Foram 10 pontos e aqui é só você arrematar. E esconder a linha aí conforme vocês desejarem. Depois de emendado vai ficar assim, tá? Se vocês acharem que deve aumentar a carreirinha, vocês aumentam. Se achar que deve aumentar aqui, gente, vocês aumentam. Eu não precisei aumentar. Agora vamos trabalhar o coração, que será o narizinho do nosso gatinho. Para isso, eu vou usar a linha Cleia na cor rosa e a agulha 90 mm. Vou começar fazendo um anel mágico. Vou fazer 2 correntinhas, né? E vou fazer 3 meio ponto alto. Agora 3 meio ponto baixo, que dá essas 3 laçadas. Agora 1 meio ponto alto dentro do anel mágico, 3 meio ponto baixo e 3 meio ponto alto. Agora eu vou fechar, vou fazer 2 correntinhas e vou fechar esse anel mágico. E aqui eu faço um ponto baixíssimo.
e finalizamos o coração. Agora nós vamos fazer a patinha. Eu vou estar usando essa linha fininha, gente, porque eu não tenho essa cor com a linha Anne, tá? Eu vou estar fazendo a patinha com a linha Anne. Vou começar com a linha rosa. Aqui eu vou fazer 12 pontos baixos. Finalizando os 12 pontos baixos, eu vou apertar o anel mágico. Não vou apertar muito. Aqui eu vou pegar de trás pra frente pra finalizar essa carreira, pra não ficar marcação, tá? E aí é só você finalizar e esconder a linha na parte de trás. Aqui na próxima carreira eu vou usar a linha Cleia, mas vamos trabalhar com ela dobrada, usando 2 perninhas do fio juntas, tá? Para ela ficar na grossura da linha Anne. Eu vou inserir a agulha em qualquer ponto e você vai fazer duas correntinhas. Agora, em cada ponto, você vai fazer 2 meio pontos altos, tá? É só você ir prendendo a linha também, tá, gente? Aqui vai totalizar 24 pontos. Aqui eu peguei por trás também e finalizei, para ficar um acabamento mais bonitinho. Aqui você esconde a linha de novo. Depois, gente, aqui eu vou passar cola. Aqui eu vou apertar o anel mágico. A próxima carreira eu vou usar a linha Anne de novo. Vou começar aqui em qualquer ponto. Vamos começar fazendo a correntinha, que equivale a um ponto baixo. Vou prender bem aqui. Agora nós vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. Agora nós vamos fazer 5 meio ponto alto no mesmo lugar, no mesmo espaço. Agora no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, no próximo ponto 5 pontos meio alto. Aqui ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui você vai fazer o último dedinho, né? Que são 5 meio ponto alto no mesmo ponto de base. Agora aqui eu vou finalizar com ponto baixo. Vou cortar a linha. E vou esconder essa linha na parte de trás. Agora eu vou pegar minha outra linha, né? Que eu dupliquei ela em 2. E vou finalizar aqui pegando a linha, né? Fazendo uma correntinha. E vou fazendo ponto baixo em cada pontinho desse. Fazendo ponto baixo aqui no meio, ponto baixíssimo. Nos 5 pontos, meio ponto baixo da base, nós vamos fazer ponto baixo. E aqui no meio, ponto baixíssimo. Ponto baixo novamente.
Aqui o ponto baixíssimo. Agora aqui nos próximos, nós vamos fazer ponto baixíssimo. Vamos fazer até aqui no final. Aqui no final, no primeiro ponto que nós fizemos aqui, vou pegar de trás para frente de novo, para poder arrematar e cortar a linha. Aqui atrás eu vou passar a cola universal. E eu fiz 2 patinhas. Aqui eu já fiz até o bordado, gente. Vai ficar mais ou menos assim. O bordado é simples. Você vai prender a linha na parte de trás. Tô fazendo com a linha Anne e uma agulhazinha de tapeçaria. Vou contar aqui mais ou menos nesse cantinho, uns 3, 4 pontos. 4 pontos no 4 e vou fazendo direto. E vou fazendo um bordadinho. Você pode fazer do jeito que vocês desejarem aí. Se vocês quiserem marcar com a caneta, gente, fica até melhor. Se quiser fazer esse bordado antes também de fazer a emenda, que era pra mim ter feito assim, vai ficar melhor ainda. Só que acabei fazendo um bordado depois que eu emendei. Mas vai facilitar muito mais se você fizer esse bordado antes de fazer a emenda. Vai ficar até mais certinho. E outra ideia, gente, que eu fui pensar depois, se você quiser deixar ainda mais bonito o seu trabalho, você pode colocar um forro, pra não aparecer essas emendas aí do bordado, tá? Eu fui inventando e fazendo, então eu acabei pensando nisso só depois que eu fiz. Porque eu fui gravando, então eu só fui imaginar em fazer esse forro depois. Mas fica a dica pra você deixar o acabamento ainda mais caprichado. Agora você cola com a cola universal aquele coraçãozinho que nós fizemos de crochê. E aqui eu vou fazer a marcação com a caneta dessa vez, né, para não ficar torto. E aqui eu vou fazer um bordadinho simples. Vou fazer com a linha mais fininha, a linha Cleia preta. Um bordadinho simples reto, tá? Como se fosse uma costura. E assim eu vou fazendo os meus gatinhos. Vou fazer os bordadinhos aqui em todos e volto para mostrar para vocês. E ficou assim o meu porta-óculos. No final, gente, eu acabei colocando um forro, cortei o forro, né, redondinho, e colei com cola de tecido mesmo, porque eu achei que o acabamento tinha ficado meio feinho sem ele. Também colei as patinhas e depois costurei com linha de costura para ficarem bem firmes. Para fechar, eu usei o feixe de pressão, que é usado mesmo em bolsa. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem ama artesanato. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!